Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o João Vitor. Eu vou explicar para vocês sobre o meu TCC. Esse TCC é requisito do curso de pós-graduação em Big Data e Ciências de Dados da PUC Minas. Bom, esse aqui é o primeiro slide, né, sobre o título do meu TCC. E aqui é uma fotinho, uma imagem da Ada Lovelace, que foi a primeira cientista da computação da história. No caso, o problema é: será que eu consigo prever se uma empresa vai fracassar por meio de algumas variáveis? No caso, fracassar seria encerrar por liquidação voluntária o CNPJ, que é o pedido mais comum de encerramento de empresa, de baixa de empresas. Os possíveis interessados são bancos, seguradoras, o governo brasileiro, empreendedores. Bancos, eles querem saber se uma empresa vai quebrar ou não. Já o governo brasileiro tem uma ótica social, como no caso da pandemia, que ele está dando auxílio para empresas que podem quebrar. Então, uma maneira de identificar empresas que podem ser encerradas por liquidação voluntária é através do machine learning, tentando responder a pergunta proposta. Aqui a parte de label, variável independente, né, o que eu quero prever. No caso, a variável que eu quero prever está na tabela de estabelecimentos 10 da Receita Federal. O valor dela é extinção por encerramento de liquidação voluntária. Ela é 1. O 0 é os CNPJs estão ativos. Outra tabela que eu uso dos dados públicos da Receita são os dados da tabela empresa 10, que tem várias features interessantes. A parte de coleta de dados é, como eu falei, da Receita Federal, do IBGE e CIAP. CIAP faz o link entre a tabela do IBGE e a tabela da Receita Federal. Sem essa tabela eu não consigo fazer a junção das duas. Então, aqui do IBGE, eu peguei, por exemplo, informações do censo, valor rendimento nominal médio mensal, população, PIB do município. Tudo isso eu acho que são variáveis independentes que são interessantes para prever se uma empresa vai quebrar ou não. Na parte de modelagem, eu utilizei regressão logística e Random Forest. Regressão logística é um modelo linear que tenta traçar uma reta ou um hiperplano para separar os dados. No caso aqui, eu plotei a label. Então, 1 é a label da CNPJ que fechou, 0 é que está ativo. Pode ver que à medida que aumenta o capital social, parece que diminuem as empresas fechadas. Então, eu vou tentar traçar um hiperplano, ou um plano, ou uma reta que divida esses dados para conseguir classificar. Random Forest já tem um approach diferente. Ele vai meio que desenhando os dados, entre os dados. Então, aqui é só uma árvore de decisão, aqui são várias árvores de decisão, que é o Random Forest. A avaliação dos modelos eu fiz por cross-validation, no caso Time Series Split, e também reservei um test set para avaliar o modelo final, escolhido por cross-validation. Aqui é um exemplo de cross-validation com dados que têm um componente temporal, que é o meu caso. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não haver vazamento de dados. Nesse exemplo de cross-validation há vazamento de dados, nesse exemplo não há. A avaliação dos modelos, finalmente eu fiz por ROC ao C, né? Para fazer o score dele. Eu não usei acurácia, porque a acurácia não é uma medida tão boa no caso do meu dataset, que é um pouco desbalanceado. E plotei o gráfico abaixo da curva. Bom, aqui tem os resultados do cross-validation e os resultados no test set. A tabela é bem autoexplicativa, eu fiz várias experimentações. Quero terminar esse trabalho citando John Kelly, pai do computador Watson, da IBM. Ele disse: computadores hoje são idiotas brilhantes, ou seja, eles conseguem fazer cálculos muito mais complexos do que seres humanos, porém a decisão final ainda assim deve ser dos seres humanos. Não se deve deixar decisões éticas, decisões importantes que afetam a vida das pessoas puramente para uma máquina. Obrigado por terem assistido essa apresentação. Um abraço.